Tamo velho, Rubinho. Ai, todo o céu está de volta com um bonitão que veio trazer recomendações importantíssimas para a família toda se movimentar com segurança, fazendo exercícios corretos na idade ideal. Então, nós vamos saber mais com esse médico do esporte, com especialização pela Unifesp, que está com a gente hoje, que é o Leandro Chimba. Boa noite, obrigado por ter vindo. Como é que você está? Tudo bom? Prazer. Meu prazer. Medicina do esporte é uma coisa meio complexa, né? Sem Porque dúvidas. tem essa coisa na verdade, das idades todas, tem uma coisa de cronologia, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, na verdade, é importante a gente ressaltar que exercício físico é uma coisa maravilhosa e você pode fazer em qualquer idade, mas você vai explicar como. Agora, o que muda, na verdade, com o passar dos anos? Com o passar dos anos, obviamente, o nosso corpo vai envelhecendo, né? Então, nós temos mudança no metabolismo, nós vamos perdendo massa muscular, nós vamos perdendo algumas capacidades enzimáticas, metabólicas. Então, o esporte, na verdade, assim, ele não tem não é proscrito, né, para nenhuma idade, só que ele tem que ser praticado da forma correta, para que não gere nenhum malefício ao corpo, né? Então, o que a gente acaba orientando, assim, o esporte competitivo em alto rendimento, ele acaba fazendo mal a longo prazo para o corpo. Sem dúvida alguma. Mas o esporte para a saúde, ele vai trazer inúmeros benefícios, né? Então, vamos começar pelo começo. O esporte ou exercício físico deve ser praticado pelos pequenininhos. Vamos crescendo. Sem dúvidas. Para o pequeno, o que é interessante? Ele tem que aumentar o vocabulário esportivo dele. Então, a gente tem que colocar as crianças em contato com o esporte, de forma recreacional, né? A criança ela não está preparada ainda para entender o que é uma competição, o que é um esporte competitivo. Então, assim, é o ideal sempre fazer esportes em grupos, fazer com que Aqui está. eles se divirtam, né, com a brincadeira. Claro. E se você for promover uma competição mesmo, é legal o que a gente acaba fazendo hoje é dar medalha para todo mundo, que é uma medalha de participação pela importância do esporte, né, que é para ele, né? E você vê, Leandro, é muito comum a garotada ter problema respiratório, por exemplo, quando é garoto, né, quando é pequenininho, né? E o esporte pode, de alguma maneira, beneficiar isso, né? Sem dúvidas. O esporte ele vai fazer bem para o nosso corpo todo, né? Então vai melhorar a circulação, vai melhorar a capacidade do nosso pulmão. O que o pessoal mais antigo fala assim, a natação faz bem para quem tem bronquite, para quem tem asma, faz bem, mas qualquer esporte faz bem. Só que a gente tem que lembrar que o esporte tem que ser praticado de forma correta, porque ele em excesso ele pode desencadear uma crise asmática. Né? Então, uma criança que quer fazer natação pode fazer, mas se ele já tem uma alergia prévia que pode desencadear essa crise, a gente tem que procurar uma piscina a céu aberto, principalmente se ela for de cloro, porque o cloro pode desencadear asma. Exato. Tem que procurar uma piscina ozonizada, né? Então... Eu tenho filho asmático, essas coisas todas eu passei por isso. Bom, o que não é recomendado para a criança? Para a criança, assim, eu vou responder essa pergunta com um exemplo, né? Eu tenho alguns pacientes meus, eu mexo um pouquinho mais assim com o futebol, né? Então eu tenho alguns pacientes, crianças, que o sonho dos pais, a gente vê que o sonho dos pais é que eles sejam jogadores de futebol. Então os pais acabam exagerando. Eles colocam a criança para jogar futebol de salão de terça e quinta, futebol de campo de segunda, quarta e sexta. Aí ela vai lá e joga, tem um jogo de salão no sábado e jogo de campo no domingo. Então os pais vão lá e forçam a criança e não dão um descanso adequado. Entendo. Né? Então isso que não faz bem. Mas o esporte como um todo faz bem, só que você tem que respeitar o corpo. O corpo da criança está em desenvolvimento ainda, ele não está maduro. Né? Então, se a gente forçar em demasia, ele pode acarretar inúmeros problemas, né? E podem trazer consequências más para o resto da vida. Você falou em corpo em desenvolvimento. Isso vale para a adolescência também?
Na adolescência, o que a gente vai ter, né? Aí está mudando o corpo de vez mesmo, né? Muda bastante, porque nossos hormônios mudam, né? Na puberdade a gente começa a ter mais hormônios androgênicos e é onde a gente acaba ganhando mais massa muscular, né? E a atividade física vai trazer o que de benefício? Essa vai ser a fase que a gente começa a ter um depósito grande de massa óssea, né? A nossa massa óssea, o pico de massa óssea acaba acontecendo no adulto, mais ou menos por volta dos 28 anos, a gente vai depositando até uns 30 e poucos anos, né? Então, assim, a gente fala que é bem importante estimular esporte, principalmente de impacto, que ajuda a depositar essa massa óssea, que no futuro, o que a gente está vendo? A população está envelhecendo. E a osteoporose está se tornando um problema aí que acaba tendo, o idoso acaba caindo e tendo fraturas, né? Então, para prevenir lá na frente, a gente tem que pensar agora já, né? Então a gente vai ganhar massa muscular, a gente vai ter um amadurecimento de todos esses sistemas endócrino-metabólicos, né? Para preparar a pessoa lá para frente para a competição, né? Então vamos lá para frente, porque nós falamos da infância, falamos da adolescência e agora a idade adulta. O adulto, qualquer esporte vai ser benéfico, né? Só que a gente tem que dividir isso desde sempre, né, na verdade. As pessoas que têm uma plena saúde, não tem nenhum outro tipo de problema, ela pode praticar qualquer tipo de exercício, né? Mas aí a gente tem algumas restrições para alguns grupos, né, que vão ter algumas doenças crônicas. Por exemplo... Doenças crônicas, eu ia te perguntar isso. Eu vou falar de tudo. O adulto, assim, por exemplo, a grávida, a gestante, ela pode e deve praticar atividade física, né? Então a gente acaba dividindo nos trimestres, né, da gestação. Então, assim, no primeiro trimestre, o que a gente recomenda? O que a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia acaba recomendando? A gestante que já é ativa, ela pode fazer exercício, mas tem que ser exercício de baixa a moderada intensidade, né? A pessoa que é gestante não era ativa previamente, ela também pode fazer exercício, mas aí recomenda-se que espere passar as primeiras 12 semanas, que é a fase mais complicada. E assim vai, né? Conforme vai passando o tempo de gestação, a gente tem que ir diminuindo o impacto da atividade. Então, no segundo trimestre, a gente vai fazer atividade de mais baixo impacto, tem que tomar cuidado, por exemplo, se ela for fazer uma musculação, preferir pelo próprio peso corporal, não ficar muito de barriga para cima, porque a pressão, o peso do feto, do útero, pode comprimir lá as artérias e isso pode fazer mal para o feto. E no terceiro trimestre seria mais legais atividades como hidroginástica, um yoga, alguma coisa assim do tipo, né? E o que você tinha perguntado de doenças crônicas, né? O que o esporte vai trazer de benefício? A pessoa que é hipertensa, por exemplo, o esporte pode ser praticado pelo hipertenso, só que desde que ele esteja controlado, ele não pode ter nenhum sintoma da hipertensão, uma dor de cabeça, alguma coisa do tipo, e o esporte vai provocar o quê? Vai aumentar a vascularização periférica, vai provocar uma vasodilatação periférica, e isso vai ajudar a diminuir a pressão com o tempo, né? Por exemplo, o que está na moda hoje é academia, né? Musculação. Então, para esse esporte específico, né, para essa atividade física específica, para um hipertenso, por exemplo, você deve evitar fazer exercícios isométricos, que você fica com o músculo contraído parado. É ideal que você faça os exercícios se movimentando, de forma que o músculo ele ajuda a promover um bombeamento do sangue e uma circulação, né? Para quem é asmático, por exemplo, o que o esporte vai trazer de benefício? Vai aumentar a capacidade pulmonar e com isso ele vai ter uma melhora da qualidade de vida, da capacidade respiratória, né? O diabético também, você com atividade física, você vai melhorar um pouquinho a sua massa muscular e com isso você diminui a resistência periférica à insulina. Então, dependendo menos das medicações. É óbvio que quem tem uma falência renal total, aí você não vai ter tanto esse benefício. Mas para o diabético em geral, ou aquele que pré-diabético, vai ser ótimo, né? Então... Bom, uma coisa inevitável é que você, depois de algum tempo, passe a ingressar naquilo que eles chamam de melhor idade. Muito bem. Os idosos, como é que eles devem escolher? Tem que ter cuidado na escolha do exercício, né? O que você recomenda? Eu estou nessa faixa, hein? Para o idoso, assim, acho que uma das coisas mais importantes de exercício é o exercício resistido, que seria a musculação mesmo, né? Porque as mulheres,
por volta dos 40 anos, lá quando estão na menopausa, começam a ter um decréscimo de massa muscular bem importante. Nós, homens, a partir dos 50, mais ou menos. Isso é gradativo, né? Como que a gente tende a diminuir isso? Com o exercício. Né? Então, você tendo um fortalecimento, você acaba melhorando o equilíbrio, melhora a qualidade de vida, fica mais fácil para você se levantar de uma cadeira. Geralmente, minha avó, por exemplo, tem dificuldade de levantar de uma superfície mais baixa. Né? Então, para o idoso, a gente recomenda, por exemplo, uma superfície mais ou menos da altura, um pouquinho acima do joelho. Então, assim, o exercício resistido é ótimo. E é óbvio, exercícios com muito impacto não vão ser tão benéficos para o idoso, porque a gente tem uma degradação articular, nossos joelhos, nossos quadris e pés acabam... Então tem que ser uma aeróbica suave. Suave. É importante ressaltar, Rony, que assim, nós temos a idade cronológica e a idade biológica que a gente fala. Dúvida. Eu tenho pacientes que têm 60 anos que correm maratona. Né? Tá. Então, assim, para esse indivíduo, nossa, ele não está proibido de fazer nada. Mas tem aqueles indivíduos que têm uma artrose severa e para esse não vai ser legal você fazer uma corrida. As tais caminhadas que são tão recomendadas são ótimos. O que nós, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, recomendamos hoje? Né? Isso é a própria Organização Mundial de Saúde. Você fazer uma atividade física com uma intensidade moderada, 150 minutos semanais, já traz muitos benefícios para a saúde. De tudo que eu falei, cardiovascular, para diabetes, para tudo. Né? E isso pode ser dividido em 5 dias de 30 minutos, 30 minutos cada dia. Esses 30 minutos podem ser divididos em 3 vezes de 10 minutos, só que esses 10 minutos têm que ser ininterruptos. Ou se for uma atividade um pouquinho mais intensa, aí basta a metade disso, né? Então 75 minutos semanais. Aquele trotezinho. Ou até uma caminhada um pouquinho mais forte, tipo, quase uma marcha atlética, vamos colocar dessa forma, sabe? Bom, Leandro, muito obrigado. Né? Eu acho que essa pauta foi bastante esclarecedora. Seu doutor Leandro Chimba, que conhece tudo de medicina do esporte e a quem eu agradeço muito por ter vindo. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Imagina.